Olá, tudo bem? Dependência emocional profunda, número 2. De como que funciona a dependência emocional na vítima. Como que as coisas acontecem quando a vítima tem dependência emocional. Ó, meus bebês. Meus bebês. Então, sossega. A dependência emocional profunda, muita gente não entende porque não passou pela experiência da dependência emocional. E às vezes muita gente até viveu a dependência emocional, mas como estava num relacionamento normal, né, confundiu com amor e achou que aquilo era amor, e passou pela experiência sem sequelas e sem traumas, porque como estava num relacionamento normal, desenvolveu um pouquinho de dependência emocional de uma pessoa normal, que a gente desenvolve, é verdade? Tá? Não pense você que dependência emocional é uma coisa só do narcisista. Porque a dependência emocional está na pessoa. Está dentro da pessoa a dependência emocional. Então, quando a pessoa desenvolve uma dependência emocional profunda, ela apaga da sua mente o que é certo, o que é errado, e a única coisa que vai valer a pena para a vítima, para o dependente emocional, é a presença do narcisista, daquele que supostamente ela ama, mas que na verdade é dependência emocional. Mas um dos problemas que a vítima sofre com isso são as discriminações. Porque quem está fora desse mundo de narcisismo, de vítimas e de dependência emocional, de love bomber, quem ainda não passou pela experiência de ter um narcisista na sua vida, não consegue entender o que é uma dependência emocional e não consegue entender o que é um narcisismo. Tanto que quando a gente fala das capacidades de um narcisista, a pessoa duvida de que possa existir pessoas com tamanha maldade e capacidade assim. Então, somente passando pela experiência para ter essa noção. A dependência emocional, quando o narcisista abandona a sua vítima, quando ele faz o descarte, vai provocar na vítima uma abstinência, uma necessidade de estar procurando o narcisista, o seu opressor, de quem ela desenvolveu dependência emocional, que ela começa de uma maneira querer saber aonde ele está, o que ele está fazendo, com quem que ele está. E isso essa dependência emocional pode ser disfarçada de raiva ou de vingança. Não, mas eu quero saber porque ele tem que estar mal, ele tem que estar ruim, né? Ele não pode estar bem, ele não pode se dar bem, ele não pode me largar agora e estar bem assim com a outra pessoa, né? E na verdade você está manifestando uma reação da dependência emocional que faz com que dentro de você esteja desejo que ele esteja ruim com a outra pessoa, que esteja se dando mal com a outra pessoa, para voltar para você, porque você é melhor. Então é o seu inconsciente trabalhando para manifestar no seu inconsciente, dentro dessa dependência emocional, a sua necessidade de ter um narcisista de volta e que ele cria argumentos fantasiosos para te manter dentro de uma satisfação, para você não pirar, para você não ficar louca, né? Então você tem necessidade de saber o que está acontecendo na vida do narcisista. Com quem que ele está namorando, com quem que ela está namorando, aonde que ela foi, onde que ela foi na bailada. Aí você começa a passar pela frente do serviço dele ou dela, só para ter um mínimo, olhar nem que seja um cabelinho dela, para você enxergar de longe, né? Só para matar aquela coisa, daquela necessidade de ter que ver o narcisista ou a narcisista com quem você está com dependência emocional. Você liga, você manda uma mensagem provocando alguma coisa só para ouvir a voz, né? Mesmo que você depois você diga assim, não, quando eu escuto a voz dele ou quando eu escuto a voz dela eu chego a tremer porque me dá um negócio, porque me dá uma raiva, porque é uma raiva disfarçada, porque na verdade ativou em você de novo as emoções, e a raiva é porque ele não está aí, porque ela não está aí.
porque ela não está com você, porque ela te descartou, porque agora ela está vivendo com a próxima vítima ou com o próximo vítima, homem ou mulher, independe, né? O narcisista que eu estou falando aqui não é do gênero, mas é narcisista no geral, né? Então, a pessoa desenvolve essa situação de querer, sabe, está beirando o narcisista para saber se vai sobrar alguma coisinha para ela. Tomara que se dê mal lá, porque daí volta para cá. Tomara que se dê mal ali, porque daí volta para cá. Tomara que a outra não tenha dinheiro para ajudar ele, que daí eu ajudo, sabe? Essa necessidade de querer de volta aquela situação, mesmo que te fez mal, mesmo que te machucou. Mas como você desenvolveu dependência emocional, você não enxerga os ruins, você enxerga só as coisas que te fizeram pensar no amor e nas coisas boas. Tá? É uma condição da dependência emocional profunda. Então, quando a pessoa chega nesse patamar, é que você vê os estragos, porque ela não se preocupa mais com ela mesma, ela não se preocupa mais com as suas roupas, não se preocupa mais com o seu cabelo, né? A vítima não se preocupa mais se ela está bem ou se ela não está bem. Tudo que ela queria era o narcisista de volta. Mas quando vai sair para a rua com a impressão de que vai encontrar o narcisista, eu vou passar lá na frente do serviço dele e ele vai me ver. Então ela se emperiqueta toda, né? Veste a sua melhor roupa, põe a maquiagem, põe a sua joia, né? Faz o seu negócio, tal, fica bem bonito, bem bonita para passar. Vai que ela me enxergue, só para ele ver que eu ainda estou aqui, que eu ainda sou bonito, que eu ainda sou bonita e que quem perdeu é ele, que poderia voltar a hora que ele quisesse. É a dependência emocional profunda. Infelizmente, pessoas que não passaram por isso, que não têm esse sentimento, que não têm essa dependência emocional, nem moderada e nem profunda, né? Começam a chamar a vítima, a dependente emocional, vítima, homem ou mulher, dependente emocional, de louco. Você está paranoico nessa mulher, você está paranoico nesse homem, você não é normal, você está doente. Você só pode ser doente por uma pessoa que nem você, que aceita que uma mulher te traia, que aceita que um homem te traia, e ainda assim você quer continuar com a pessoa, você sabe que te traiu e vai te trair de novo, e ainda assim você quer continuar com a pessoa, você é doente. Você é doente. E é mesmo, é um dependente emocional profundo, é mesmo. Mas só que as pessoas usam isso como maneira de ofensa, não como maneira de entendimento, né? As pessoas usam isso para ofender, né? Ah, você não é muita falta de amor próprio você continuar com uma pessoa dessa e faz isso com você. Mas a vítima não está mais no controle. A vítima não tem mais o poder. Quem está no poder é o narcisista, né? A dependência emocional implantada é profunda. Não há como controlar, isso foge aos padrões. É como uma pessoa que é viciada, ela sabe que vai fazer mal, ela sabe que aquela droga vai detonar com ela, ela sabe que aquela droga vai destruir ela, vai destruir tudo que ela tem, vai destruir a vida, o financeiro, a saúde, mas ela não consegue ficar longe da droga. E assim é a droga do narcisista. E você sabe que vai te fazer mal, você sabe que não presta, mas você precisa. E é mais forte do que você, é um impulso da dependência emocional. Por isso é necessário que uma vítima de narcisista seja acompanhada de perto com um profissional que entenda do assunto de narcisismo e que possa ajudá-la a se libertar dessa dependência emocional, buscando auxílio e sabendo como trabalhar com uma vítima para orientá-la a não ficar mais na dependência emocional. Por isso, para que mais número de pessoas tenham acesso às informações e saibam o que está acontecendo com uma vítima de narcisista, é que eu peço a vocês, republiquem os vídeos, compartilhem os vídeos, sigam a página, deem a sua opinião, indiquem a página, compartilhem a página, para que o maior número de pessoas possa ter esclarecimento do que estão vivendo. Eu tenho aí comentários, relatos até no direct, de pessoas que conseguiram se libertar da dependência emocional e também de narcisista, depois que começaram a ver os meus vídeos, porque os meus vídeos falam da vida na prática do narcisista, e não na teoria
e não nos termos dos livros e da ciência, mas fala de como que o narcisista é lá na rua, na casa, como que ele faz as atitudes. Pense nisso.